É curioso isso, né, como hoje é uma pauta progressista, né. Agora quando você vai essa questão como se tornou uma pauta da esquerda, não deveria ser, nós deveríamos ter a direita defendendo isso, na verdade, ou conservadores, tradicionalistas defendendo isso, não essa direita liberal, tóxica, ultraliberal, essa coisa lobista, né, essa coisa que vem do lobby internacional, que vem do lobby das multinacionais, mas uma direita realmente tradicionalista. Eu acabei de mostrar por quê, porque era assim de fato no passado. Tá? Quando a gente fala em tradição, a gente precisa entender qual é a nossa relação com a terra, tá? Qual é a nossa relação com, com o trabalho, por que nós trabalhamos, por que nós precisamos de dinheiro. Ok, nós precisamos de dinheiro para prosperar, para comprar as coisas que a gente precisa, o que a gente quer, perfeito, mas só estou arrumando a tela aqui, tá? Ok, nós precisamos de dinheiro, a gente entende isso, evidentemente. Agora, eu sirvo ao dinheiro ou ao dinheiro que me serve? É isso que nós temos que entender. Porque se eu sou escravo do dinheiro, a gente volta à era industrial. E nós ainda estamos, de fato, na era industrial. Só que nós não percebemos. Tá? Então, ainda existe um distanciamento muito grande entre a força de produção e aqueles que criam os empregos, né, de modo geral. Então, talvez essa questão de você reduzir um pouco a jornada de trabalho venha a tornar um pouco, a balizar um pouco, a tornar um pouco menos desigual, equalizar um pouco a qualidade de vida do trabalhador com a do patrão, tá? Porque evidentemente que a maioria dos patrões, assim, o patrão trabalha muito também, tá? Principalmente se é um médio empresário, um pequeno empresário, muitas vezes trabalha até igual ou até mais que o funcionário, pode acontecer. Mas de modo geral, nas grandes empresas não é assim, a gente sabe. Quem trabalha final de semana é o cara que se ferrou na escala. Então, você não vai ver o dono lá de uma farmácia, por exemplo, de uma rede de farmácias, né, dando as caras num sábado e no domingo, por exemplo, né? Mas todo mundo trabalha 6 por 1. E geralmente folga um domingo sim, ou um sábado, e na outra semana, durante a semana. Então acaba ficando muito pesado. Tá? Eu sei porque eu acompanho muita gente que eu conheço que trabalha ainda em escala 6 por 1. Eu já trabalhei em escala 6 por 1 quando eu era bem mais novo. Tá? Então, assim, trabalhei em shopping, né? Quando eu era bem mais novo, assim, tinha uns 18, 20, 19 anos. Acho assim muito puxado, tá? E eu vejo por todo mundo, né? Eu, assim, quando eu trabalho, depois de um certo tempo, eu resolvi trabalhar por conta. Então, eu sempre trabalhei por conta própria. Isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar, né? Muitas vezes eu estou trabalhando sábado e domingo, mas eu escolho o meu horário. Isso é um outro ponto importante a ser analisado, tá? Na medida em que você desestimula a contratação formal, e isso vai desestimular, tá? Não pense que não. Pode ser que tenha um pouco de aumento no desemprego estatístico. Tá? Claro, certos setores vão ter que fazer o que for decidido, não interessa. Se ele vai repassar para o consumidor o custo, se vai reduzir a qualidade no serviço, num supermercado, por exemplo. Em outros setores, você vai ter uma migração para a informalidade, ou as próprias pessoas que perderem seus empregos vão para a informalidade. E essa informalidade, ela não é só o cara. As pessoas pensam que informalidade é o cara virar camelô, por exemplo. Né? Não é isso. O cara vai entrar, vai se tornar Uber, vai se tornar. Vai entregar no iFood, vai. Entende? Muita gente prefere isso, na verdade. Prefere trabalhar dessa forma. É uma coisa mais aberta, mais livre, você faz seu horário. E eu acredito que a tendência é essa mesmo. Nessa era que a gente está entrando, a tendência é o cara aprender a trabalhar em casa, a tendência é o cara aprender a trabalhar fazendo o seu próprio horário, tá? E cada vez menos esses sistemas
de CLT, eles vão reduzindo, a tendência é reduzir, tá? Isso, né? Isso é um fruto aí de um movimento que acontece, que é o movimento da tecnocracia. Tá? A tecnocracia, ela vai crescer, não tem como fugir disso, só que ainda está distante, né? Você ter toda uma produção automatizada. Você pode ter cada vez mais, gradativamente, isso acontecendo, mas ainda a gente não chegou nesse ponto. Tem países que a coisa é assim, né? Por exemplo, na Europa, você tem países onde as entregas são feitas por um drone. Chega um drone, deixa lá em certo ponto lá uma entrega, e no condomínio, por exemplo, daí as pessoas vão lá e pegam, retiram. Ela recebe no celular lá que chegou. Então, tem locais que a gente vê em vídeos aí na China, por exemplo, onde você tem um robozinho que vai lá e entrega, para não ter um funcionário no hotel, né? Vai um robozinho do elevador e entrega no quarto da pessoa o serviço de quarto, por exemplo. Então, a tendência é essa. Só que vai haver um desequilíbrio, em certo momento vai haver um desequilíbrio entre a população e a necessidade de ganhar dinheiro dessa população e a disponibilidade de opções para a pessoa ganhar dinheiro, né? E sempre que isso acontece, a gente tem guerras mundiais, tá? Em certo sentido. É pensar dessa forma, porque você explora uma mão de obra na indústria bélica, você reduz as populações, que vão morrer lutando, né? Então, emprega essa galera na guerra, basicamente. Você cria economias de guerra. A indústria bélica fatura muito, se torna ainda mais forte. Então, são coisas aí, são possíveis consequências, né? E isso há um prazo aí que a gente não consegue prever, tá? Mas é isso. Então, sobre a jornada 6x1, é preciso entender que ela não é uma pauta de esquerda ou de direita. Apesar de ter sido uma candidata do PSOL que fez esse pedido, né? O que é curioso, conforme eu vou mostrar agora, deixa eu só ver qual que é essa aqui. Olha aqui. Então, essas daqui eram as propagandas soviéticas, né? Você tinha sempre o trabalhador soviético. Todo o apelo da União Soviética era o trabalhador, o cara trabalhador das fábricas, o forte cidadão soviético. Hoje, o partido de esquerda ele vai no sentido contrário. O Partido de Socialismo e Liberdade, o PSOL, vai no sentido contrário. Não, vamos reduzir o trabalho. Claro, eles viram que eles estavam errados, né? Só que essa questão da sociedade industrial, ela foi um processo revolucionário. Então, na medida que os revolucionários tomaram o poder econômico, eles conseguiram tomar o poder político, fizeram a Revolução Francesa. Primeiro foi a Revolução Industrial, depois foi a Revolução Política. Então, são etapas do processo. E essa Revolução Industrial, a gente já está na quarta. Tá? Essa quarta Revolução Industrial. Então, que é a Revolução Industrial caracterizada pela inteligência artificial, basicamente. Internet das coisas, etc., né? A era industrial, ela teve a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, que foi na década de 70 e 80, né, com a informática. A primeira foi a das fábricas, a segunda foi a do petróleo e aço. Tá? A terceira foi a da informática, e a quarta agora é da inteligência artificial, basicamente. Então, eu não acho ruim, né? Muito pelo contrário, que o país esteja caminhando nessa direção aí de flexibilizar um pouco para o trabalhador. Agora, se eu acredito que vai entrar o 4x3, eu acho muito difícil ainda. Assim, ela já tem a proposta, no caso da redução da jornada 6x1, já tem apoio o suficiente para ir para votação, assim, de sobra. Ontem já estava em 216 votos, precisava de 171, né, um terço da Câmara dos Deputados, depois vai precisar de 3/5 para passar. E aí vai entrar muito lobby. O lobby vai vir com força total. Pode esperar aí que você vai ter campanhas
de distorção de toda a ordem aí, financiada pelo lobby econômico para reduzir o máximo possível essa flexibilização. Tá? Pode esperar isso, que não tem para onde correr. Vai ser assim. Tá? Daqui a um tempo você vai ver aí campanhas daquele jeito que a gente vê no Brasil, aquela montoeira de... Eu dei uma aula agora no Instituto, nas lives secretas, onde eu falei sobre cabala negra e os sistemas de opressão. Quem viu essa aula vai entender o que eu estou falando. Né? Falei sobre as formas como a cabala negra operam para escravizar o povo. E são 10, basicamente, tipos de emanações, tipos de manifestações para se produzir essa escravidão em termos de sociedade. E você vai ver agora aquela que diz respeito à ilusão, ao engano, à mentira, falsos argumentos que não tem nada a ver com a verdade, simplesmente para passar uma pauta. Vai ser financiado pelo lobby, claro. O lobby mais poderoso é o poder econômico. O poder econômico é quem faz lobby, é quem compra políticos, quem financia campanhas, quem apoia deputados, senadores, presidentes. Tá? Então, claro que aqueles que são donos de grandes indústrias, especialmente, vão querer o 6x1. Mas é o que a gente vai ver agora. Vai se tornar uma pauta polarizada. Pode prever isso, né, à medida que a coisa ganhar força. Só que desse caso, diferente de outros pontos, essa falsa direita, que é liberal, não deveria ser, porque liberalismo é uma pauta revolucionária. O liberalismo é revolucionário. A Revolução Francesa, as revoluções eram chamadas revoluções liberais. O socialismo surge depois. Tá? Quem destrói o conservadorismo são as revoluções liberais, para começo de conversa. Quem destruiu o conservadorismo na Europa, ou o tradicionalismo, a tradição, não foi o socialismo. O socialismo veio depois. Foram os liberais. Foi o liberalismo desenfreado. Tá? Então, assim, existem até mesmo encíclicas papais que defendem a propriedade privada, o empreendimento familiar, você desempenhar esse empreendimento, tá? Mas também existem encíclicas papais que se opõem ao trabalho desumano, e vão ser a partir dessas encíclicas. Eu já fiz vídeos sobre isso, uma época que eu fiz vários vídeos debatendo, né, entre aspas, ali com, na época, o Olavo de Carvalho, que fez algumas postagens no Facebook, até me citando, onde eu fiz vídeos falando sobre CLT, onde eu fiz vídeos falando sobre a origem dessas defesas do direito do trabalhador pela própria Igreja Católica na época, pela própria Igreja, né? Então, tanto católico quanto protestante. Tá? Na Inglaterra também isso vai surgir. Quem passou por cima, atropelou isso no passado, foram os liberais nas revoluções liberais. Aí vai surgir o anarquismo e o socialismo. E depois esses mesmos liberais vão financiar a mentalidade socialista, que para eles era mais fácil de controlar, manter esse espectro polarizado. E o anarquismo gradativamente vai perdendo força. Mas no começo ele era mais forte que o socialismo. A primeira internacional foi anarquista, por exemplo. Depois o socialismo marxista acaba tomando conta da esquerda, né, do lado da esquerda. Então, só que isso tudo já é depois das revoluções. O que eu mostrei aqui foi como era a vida antes das revoluções. Era perfeita? Não, mas hoje nós temos tecnologias, hoje a gente precisa fazer essa reflexão. Por que nós estamos aqui? Nós vivemos para nos tornar uma peça de máquina, numa engrenagem, um robô, trabalhando 6 dias por semana, descansando 1. Tá? Não, a gente precisa realmente lutar contra isso, na verdade. Seja você de esquerda ou de direita. Tá? E é por isso que hoje os deputados da direita eles não estão conseguindo segurar isso, porque, claro, muitos dos que votaram nele entendem isso, não querem mais o 6x1. 6x1 é grotesco, é desumano. Tá? Assim, é uma coisa realmente muito complicada. E a maior parte da população passa por isso. Então, a pessoa ela tem que ter um tempo. Você fala, a Bíblia é 6 dias trabalho, 1 de descanso. Beleza, mas quando você está em casa, num dos 2 dias da semana,
Se você trabalhou os outros 5, um cara que mora sozinho, nesse 6º dia, ele vai estar limpando sua casa, arrumando suas coisas, lavando sua roupa. Senão, quando que ele vai fazer isso? No mesmo dia que ele acabou de trabalhar, passou 3 horas no trânsito, 8 horas no trabalho, chegou em casa à noite e vai ter que fazer isso também? Só vai ter um dia para o cara poder realmente descansar o corpo e a mente? Quando que o cara vai ler, estudar, se instruir? Muita gente faz isso, só que isso vai gerar realmente trabalhar e estudar, dá para fazer, dá, né? Eu já fiz isso também, mas realmente você fica esgotado, você chega num nível de estresse que é além da capacidade humana, né? Então é isso, pessoal. Eu acredito que realmente agora a tendência é essa, né? Inclusive, ontem teve o partido que a esquerda chama de direita, mas que na verdade é de centro, né? O União Brasil, já disse que vai votar todo a favor dessa proposta, né? Pelo fim da jornada 6x1. Eu já vi candidatos dos republicanos falando que vão votar a favor, né? Então a tendência é que isso vá, pela primeira vez, é preciso citar, já teve pelo menos 9 propostas de redução da jornada 6x1 desde o ano 2000, 2001. Todas foram engavetadas. Só que nunca houve uma com tanta mobilização popular. Porque, lógico, essa é uma pauta que não interessa se você é de esquerda ou de direita. Se você é conservador, se você é socialista, se você... Não interessa. Tá? Você vai querer trabalhar um dia menos na semana. Né? Especialmente se você tem um emprego de merda, desculpa a palavra. Né? Porque muita gente tem um emprego que não gosta, né? Mas precisa trabalhar. Com todo respeito, não estou desprezando sua profissão, mas eu digo assim, no sentido que você tem um emprego que você não queria estar ali, não é o que você queria estar fazendo. Você faz por necessidade, porque você precisa botar comida dentro da sua casa. Muita gente vive dessa forma, a maioria, na verdade. Faz o que não gosta por necessidade, ou faz o que não queria estar fazendo por necessidade. Trabalha simplesmente pelo dinheiro. Então, claro que a gente precisa dar condições para que todos esses indivíduos, todos os indivíduos da nação, possam se especializar e começar a caminhar em direção às suas vocações, suas aptidões, para que ele tenha uma vida mais harmônica e desempenhe um trabalho que esteja alinhado com o que tem dentro dele. Né? Isso vai evitar uma série de problemas, como depressão, ansiedade, doenças, estresse, né? Enfim, então isso é básico, mas eu procurei trazer aí um pouco de embasamento aí histórico e analítico aí em relação a esse assunto. Tá? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui para a gente finalizar. Todo emprego nessa escala é uma condição, não tem. Até eu, se fosse assim, fazer vídeo para o YouTube, vou falar para você, fazer escala 6x1, 8 horas por dia, é complicado. Eu faço o meu horário, então se eu tivesse que trabalhar assim para alguém para fazer isso, eu ia estar estressado. Tá? No 6x1 eu não estou estressado porque eu procuro dividir o meu tempo. Estudo, criar conteúdo, aula, preparar aula, fazer aula, responder o pessoal, atender. Então é importante. Agora, quando é um trabalho muito repetitivo assim, realmente o cara se cansa. Vai para a roça para tu ver o que é escala de trabalho. Então, aí que tá, né? Mesmo a agricultura familiar, hoje, a agricultura familiar você tem, você trabalha bastante, mas é diferente você trabalhar dentro de um sistema de produção para você mesmo, para sua família, para comercializar o que vai sobrar, do que você trabalhar para fora. Como eu mostrei ali naquela aula, né, que eu mostrei agora, no tempo anterior à Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam para o senhor feudal da terra 3 dias na semana. O restante era na subsistência. Então, na lavoura maior, que era para o dono das terras ali, o senhor feudal, que ia se encarregar de ter os bens tanto para o castelo ali, ou para a nobreza, ou para comercializar,
era 3 dias na semana, o restante o cara trabalhava na subsistência, né. Então, quando acontece a Revolução Industrial, o cara trabalhava 7 dias por semana, 14 horas por dia, as pessoas viviam até os 30 anos. Criança começava a trabalhar com 8 anos, perdiam as mãos, porque eles pegavam criança porque as máquinas, às vezes, tinham partes das máquinas que um adulto não alcançava, às vezes, para pegar lá alguma coisa lá dentro, e a criança acabava perdendo a mão, o braço. Era muito, cara, era desumano a coisa. Era desumano, foi horrível. Bom, pessoal, eu acho que é isso então, né? Tô vendo muitas perguntas, o pessoal tá conversando bastante no chat, aí tá de boa, tá tranquilo, né? Davi Anderson falou, a tendência é que passe mesmo, deve passar pelo menos para a próxima fase aí agora, para o debate, né? Tá certo, tem que deixar debater mesmo, e a tendência é que cada vez mais, assim, quem ir contra isso deve ficar restrito, assim, ou ser taxado como um político marionete do lobismo, de algum lobismo, né? De lobistas e tal, porque não tem nexo um político que foi eleito com milhões de votos, assim, se voltar contra isso, ele vai acabar sendo rechaçado pelo próprio eleitorado dele, como ocorreu agora essa semana, né, com o Nicolas Ferreira, foi querer dar pitaco lá e quase ferrou. E moleque, né, basicamente, né? Nunca deve ter trabalhado mesmo, né? Agora virou político e acha que sabe, pode falar o que quiser. Então o pessoal do MBL também vai se queimar muito aí com essa história. Então o que está faltando no país mesmo é isso aqui, a falta de tempo de visitar amigos, ter relacionamento, exatamente. O pessoal reclama. E o que está faltando no Brasil é uma direita que não seja ultraliberal, um conservadorismo de verdade, que traga essas informações e fale, peraí, a vida tem que ser mais contemplativa, tem que ter motivos para a gente fazer as coisas que não sejam simplesmente o dinheiro, e o dinheiro dos outros ainda, né? A fortuna de alguém. A fortuna lá do dono de uma multinacional, de um grupo de investidores. Não é para isso. Tá? Claro, o trabalho ele tem a função de você receber, óbvio. Você tem que produzir para receber, beleza. Mas é preciso haver um equilíbrio melhor. E sempre foi essa briga, o equilíbrio entre a distribuição da riqueza gerada. Né? Sempre foi essa briga, desde o início das revoluções no âmbito industrial, desde a Revolução Industrial, das revoluções econômicas, né? Então sempre foi essa briga, a distribuição do que vai ser produzido, gerado, do lucro, né? Quanto que vai ser repassado. Então sempre foi essa briga, o salário mínimo, as condições de trabalho, as garantias, sempre foi essa briga. Tá? Então agora é mais uma fase dessa briga aí, que pode ser que venha a facilitar para muita gente aí, tornar a vida mais suportável. Né? É isso. Ok, pessoal? Finalizamos por aqui, um bom dia a todos.